Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um Digital Artist React Portfolio Review, o seu vídeo semanal que traz novidades do mercado, traz os destaques da semana e também traz o review da nossa galera que é tão amado pelos nossos ouvintes. Meu nome é Hugo Seneviva, estamos aqui de volta diretamente de Silicon Valley, Califórnia, no Dodge and Burn Studios, a.k.a. minha casa. E a gente vai trazer mais um vídeo para vocês, trazendo bastante coisa legal. Então, primeiramente, eu queria fazer um jabazinho aqui. Para quem ainda não conhece, eu tenho esse curso do Battle Tester Retouching, onde eu mostro meu workflow e como você faz para trabalhar em high-end e tudo mais. Eu cubro basicamente todas as etapas do meu workflow e tenho recebido bastante feedback positivo. Então, se você quer elevar o seu nível de retoque, precisa de um curso que vai te guiar do começo ao fim, desde máscaras até o cleaning, depois dodge and burn, depois aplicando cores, depois construindo um background. Esse curso é bem completo, principalmente para você que está no nível básico e quer elevar um pouco a sua qualidade do seu trabalho. Mas eu também acho que se você estiver no nível intermediário, tem várias dicas ali que são legais. Então, esse é um curso que eu acho bem legal, porque esse é um workflow que eu tenho usado há muito tempo e tem sido muito bacana para mim. Sempre me trouxe coisas boas. E eu estou compartilhando aqui para vocês que esse foi o primeiro produto que a gente lançou com a ProEDU. E essa semana saiu o segundo curso, que é do AI Photo Editing em Photoshop, que é usando alguns assets que a galera da ProEDU criou no Midjourney. E eles me convidaram para ir lá gravar esse curso. E na real, esse curso foi meio que um desafio, porque eu não sabia o que ia rolar. Foi tudo meio que eles fizeram de surpresa. E eu tive que reagir ali na hora. E a intenção desse curso é mostrar que às vezes você pode usar assets do Midjourney e você pode combinar ele com fotos, nesse caso fotos de portrait, né, que a gente tinha feito, que eles tinham lá dessa modelo que é a Dawn. E é bem legal que mostra um pouco aplicando o workflow do Battle Tester Retouching em uma outra situação. E também a gente conversa um pouco sobre AI, a gente fala sobre as ferramentas para fazer upscale, usando o Topaz AI e também usando o Photoshop, comparando as duas. A gente fala que tem muitas coisas ainda que vão melhorar na AI, a gente conversa, coloca vários pontos. Eu acho que é um curso interessante para quem quer se aprofundar mais nesse lance de combinar AI, usar fundos de AI e também combinando isso com fotos, beleza? E aí, logo vai sair mais um curso que eu fiz, que esse é bem mais básico, então esse é pra galera que tá começando, que ainda não, ou que trabalha, que são fotógrafos que trabalham com fine art, que querem só setar um smart object, alguma coisa assim, para eles conseguirem trabalhar com mockups diferentes. E esse curso deve sair também logo. Outra novidade que eu tenho para vocês é que eu vou estar comandando o canal de YouTube da ProEDU. Isso deve acontecer daqui a um tempo ainda, a gente não confirmou tudo. Mas tem muitas novidades aí, galera. Muitas novidades legais vindo, estou mudando de casa. No meio de julho estarei em Los Angeles, que a minha mulher arrumou um emprego lá. A gente está mudando e eu terei nossos vídeos aqui vão mudar, que vocês vão perceber que eu vou construir um background mais legal, tudo vai subir de nível e isso é tudo para vocês, beleza? Agora chega de jabá, quem quiser interesse é só entrar no site da ProEDU ou vai no meu Instagram, que lá eu tenho os links na minha bio, você vai aqui Linktree, clica e aqui já tem o Battle Tested e tem o AI Photo Class, beleza? O AI Photo Retouching. Então, esse é o jeito mais fácil para que se você não quiser entrar no site da ProEDU, você só vem aqui, clica no meu Linktree e escolhe um dos dois links e já vai levar você para lá na hora. Lembrando que as legendas são em português, inglês e espanhol.
E praticamente todo curso que eu soltar, galera, vai ter legenda em português. Então vocês não precisam se preocupar com isso, porque vai ser assim daqui pra frente, beleza? Agora, chega de falar de vendas, vamos falar dos destaques da semana. Temos aqui o Gustavo Alves, temos também o Fábio Oliveira e temos também o Armando Lima. Esses foram os 3 trabalhos que eu achei mais legal que eu vi nessa semana. E eu queria começar aqui com o Gustavo Alves, que, se não me engano, faz mentoria com meu brother, Diego Oliveira. E ele falou aqui que ele... Vamos só ler aqui. Nesse projeto, tentei me desafiar... Opa, brother, tem que corrigir aqui, hein? Desafiar mesclando técnicas de retoque e manipulação com os meus conhecimentos em 3D. Todo o cenário foi uma mescla que eu quis trazer um visual... Tem que arrumar aqui também. Um visual que incorpore todo mundo da cidade do Rio de Janeiro. Legal. Então ele parece que é um cara que trabalha com 3D e começou a fazer manip. É isso? Deixa eu só conferir aqui. Vamos dar uma bisoiada no Behance dele. Acho que ele faz os dois, né? Pelo que eu posso ver aqui. Já tinha visto esse projeto dele, já tinha visto os do Rock in Rio. Legal. Legal. Então ele tá combinando os dois. Beleza. Vamos dar uma analisada aqui no trabalho dele, só passar para vocês verem. O trabalho ficou bem legal. Esse está de mau humor hoje, hein? Essa é outra shot que ele fez. Bem bacana. Aqui mostrando o 3D do carro. Que eu acho que ele deve ter pegado e jogado nessas... fez os backgrounds usando foto. Exato. Mas ficou bem legal a integração que ele fez do 3D com o ambiente. Trabalhando as cores certinho, fazendo que o carro se encaixe na cena. Trabalho bem legal. E essa é a terceira cena do trabalho dele. Bom, a gente deixa os parabéns aqui. Parabéns, Gustavo. E boa sorte aí na sua carreira e nos próximos trabalhos. O outro trampo que a gente pegou é do meu brother The Cube, do Fábio. E ele fez esse trabalho aqui para um pack shot de produto, que é a cereal, barra de cereal, da Nutri. E a gente vai passar pelas imagens aqui. Eu achei bem legal, ficou bem bonito, ficou com uma cor legal. E ele mostrou também aqui no Behance, ele mostra toda a produção que ele foi feito, que foi tirada as fotos certinho, depois ele teve que manipular e fazer esses visuais. Você percebe que ele usou umas cores um pouco mais suaves, que eu achei que trouxe um aspecto bem leve e bem bacana para o projeto. Você percebe que teve um carinho especial com as máscaras, teve bastante coisa legal aqui. E foi por isso que eu decidi trazer esse projeto para vocês como um dos destaques da semana, porque eu achei bem bacana. Parabéns, Fábio. Tudo de bom aí, irmão. Obrigado por ter sempre apoiado o nosso canal e também o podcast. E para quem quiser seguir o Fábio, tá aqui o Behance dele, beleza? Agora vamos pro próximo. O próximo é do Armando Lima, de Campina Grande, Brasil. Ele fez essa imagem do Lexus, que eu achei muito massa, porque ele trabalhou as cores bem, como que eu falo? Cores bem suaves, num aspecto, praticamente eu acho que seria ali um pôr do sol, mas bem final mesmo de pôr do sol. Eu achei bem legal essas cores suaves, principalmente no céu. E a integração do carro na cena também ficou legal. Ele conseguiu trazer essas cores e criou uma imagem que ficou bem bacana. Agora que eu vi, eu não tinha notado as havaianas aqui. Massa. E você percebe que ele fez um trabalho bem legal. Fez até um mocapzinho aqui. Vamos ver aqui mais para se ele tem mais algum detalhe legal. Ele tem um vídeo, um breakdown. Então, vamos voltar aqui. Ele começou pelo céu, depois jogou a areia, jogou a imagem do mar. Legal. Jogou o carro. Ele ambientou tudo certinho.
Depois colocou o caminho ali. E aqui você consegue ver pelo slider que a galera curte fazer. Ficou bem bacana. Você percebe que ele teve que escurecer, tirar um pouco da saturação para que tudo ficasse com esse aspecto um pouco mais sombrio, podemos dizer. E aqui ele fala, como sempre, Mad for Wheels, Adobe Stock e Free Pick. Irado. Parabéns, brother. E esses são os 3 destaques da semana, galera. Agora, vamos seguir para os nossos reviews da semana. Temos aqui Aventura na Floresta Submersa, do Ismael. Temos aqui o Sci-Fi, do Art Lifter. Cara, não, o seu nome tá como Art, então eu não sei qual que é o real seu nome, então eu te chamo de Art, beleza? Aí temos o do Edwin, que é lá do grupo Digital Artists React, no meu grupo de WhatsApp. Quem quiser entrar, tem um link na descrição aqui, galera. E temos também esse Volvo S90 do Vitor Pereira. E temos esse modelo 01 do Ricardo Torres. E temos o nosso querido Ricardo Nakazal, que mandou essa imagem aqui do The Onsen, que é tipo um templo japa, tipo japonês, que tem uma... Como que fala esses hot baths, né? Essas... Hot baths, acho que fala, né? Que é essas áreas que vão tomar esses banhos de água quente e tudo mais, que imagino que tem uma parada de purificação. Mas não sei na real, então não vou ficar aprofundando muito aqui, beleza? Vamos começar pelo job do Ismael aqui. Cara, a primeira coisa que eu notei quando eu bati o olho na sua imagem foi que eu achei que estava muito saturado. Eu até coloquei aqui. Imagem bastante saturada, mas eu gostei da dualidade de cores. Que é desse verde, desses dois ambientes, né, que tá rolando, que é o submerso e o topo da água ali. Aí, vamos começar a analisar aqui, meu querido. Okay. Bom, eu achei, cara, que essa parte aqui ficou muito escura. Eu sei que você quis dar uma ideia de profundidade um pouco maior, mas eu achei que poderia ter ficado um pouquinho mais claro. Beleza? Aqui, vamos aqui embaixo. Eu achei ele muito legal a integração que você fez do elefante e do jeito que ele interagiu com as bolhas aqui. Porém, eu gostaria de ter visto um pouquinho mais aqui, cara, nessa parte, principalmente na parte onde ela começa a sair um pouco nessa parte onde tá perto da... Nossa, meu Photoshop fica lento às vezes. Principalmente quando tô gravando, é muito estranho isso. Mas enfim. E as bolhas aqui, eu acho que poderia ter um pouco mais de bolha aqui, sabe? Principalmente porque essa parte vai estar saindo da água, sabe? Você fez essa ação dela saindo. E eu até gostei que você deixou a imagem que está embaixo da água um pouquinho maior, porque tem essa refração, né? Então, geralmente quando a galera faz manipulações que mostra o topo da água e o que está para cima e o que está para baixo, tem uma diferençazinha. Então eu achei legal que você fez desse jeito. Porém, nessa parte aqui que você tentou colocar esse layer screen, cara, aí já a vaca foi pro brejo, porque ele ficou muito claro. Você percebe que ele não ficou realista, ele não tem nenhuma interação com a tromba do elefante que tá saindo, e ele ficou muito chapado, ele ficou muito 2D, saca? Então, por exemplo, o que eu acho que você poderia ter feito aqui? Você poderia ter colocado um efeito como que a tromba tá saindo da água, ela criaria um splashzinho assim. Não sei se precisaria desse splash todo aqui, mas com certeza precisaria em algumas partes para dar esse efeito. E, cara,
E aí o lance das bolhas, como você fez aqui, ó, eu acho que você poderia ter colocado mais aqui, porque seria a área aonde ele tá saindo. Então, provavelmente você teria mais bolhas ali. E seria legal você usar as bolhas ali mais forte, porque ia dar uma impressão de movimento. Porque principalmente quando você tem um movimento assim, embaixo da água, de alguma coisa entrando, alguma coisa movendo, você tem a tendência de fazer bolhas, porque está movimentando. Principalmente o elefante, que é um objeto tão pesado, um animal tão pesado e tão que tem uma massa gigantesca, seria interessante você dar uma olhada nisso. Você me deu uma ideia aqui, brother. Deixa eu ver se eu consigo achar. Do Azalie Paris. Que eles têm um elefante irado. Prototypes, People. Azalie Paris. Vamos ver aqui se eu consigo achar essa parada. Tá vendo? Acho que o Photoshop fica lento mesmo quando eu tô gravando, porque aqui tá normal. Cadê tu? Acho que tá lá pro fim. Aqui. Isso é como se o elefante tivesse pulado, né? Então, por exemplo, se tivesse um pouco disso aqui, ó, dessa parte de cima. Lógico que você teria que adaptar para o seu projeto, né? Mas eu acho que você consegue entender o que eu tô falando. E ó, olha que legal. Olha como, por exemplo, em uma das coisas que eu falei da saturação, olha como essa imagem sua tá muito saturada. O que acontece? Quando vocês fazem a imagem, galera, que a imagem fica muito saturada, o que acontece? Por que a gente fala que é sempre problemático? Porque às vezes você quer fazer uma ideia que tem uma pegada um pouco mais realista, e pelo fato de ser muito saturado, ela começa a ficar um pouco cartoon, sabe? Então, não sei qual foi a intenção sua, eu tô dando meu feedback aqui pelo que eu achei, tá? Mesmo se fosse para ser cartoon, eu também tiraria um pouco dessa saturação, que eu achei muito forte. Eu acho que se fosse uma coisa assim, ficaria um pouquinho mais fotográfico e ajudaria na sua composição. Aí, cara, eu achei que gostei bastante da integração, mas essa parte aqui me confundiu da folha com o elefante. Porque me dá uma impressão que isso está juntando, tá vendo? Que está juntando o elefante com a planta. E aí, por exemplo, você colocou outros elementos aqui, o peixe e essa tartaruga, mas cara, essa tartaruga tá muito mais clara que o resto. Então, a gente teria que fazer uma ambientação um pouco melhor. Você percebe que a edge dela tem quase um glow, sabe? Ó? E ela também tá muito sharp comparada com o resto. Eu percebi que isso a gente vai falar aqui também, porque tem várias partes que você colocou um desfoque muito grande. E aí do lado desse desfoque muito grande tem uma imagem que tá super sharp por cima. Então você tem que tomar cuidado com isso, cara, porque às vezes não fica legal e dá um aspecto estranho para quem tá olhando para sua imagem. Até coloquei aqui, ó, diferença grande de resolução nas imagens. E cuidado com a proporção, cara, porque aqui você colocou essa criança perto de um elefante, perto desses peixes aqui, perto dessa tartaruga. Beleza. A proporção da criança com o elefante, eu até entendo. A gente até pode fazer algumas considerações ali, mas o tamanho da criança com a tartaruga, com a cabeça da tartaruga, olha o tamanho, cara. Então, toma cuidado que proporção é uma coisa que às vezes ela vai meio que ferrar a sua imagem se tiver alguma proporção muito fora, saca? Então presta atenção nisso, porque você teve um trabalho, fez um trabalho super legal aqui e você não quer perder o mérito por causa de detalhes assim, né? Aí tem uns detalhezinhos de máscara aqui que eu vi. Quer ver? Eu tinha achado mais um aqui, ó, mais um detalhezinho de máscara. Consegue ver aqui, ó, se eu desligar. Você consegue ver a edge. Vamos passar para a parte de cima agora. Ah, uma coisa que eu faria, cara, que eu pensei aqui quando eu estava olhando essa imagem, eu desceria. Quer ver? Se eu consigo mostrar.
se eu pudesse, eu desceria essa parte. Vou fazer porcamente, tá? Eu desceria isso mais ou menos assim, ó. Porque eu acho que o seu horizonte, essa linha, ela deveria ser um pouquinho mais baixa, eu acho. Mas isso é a minha opinião pessoal. E eu não sei quanto trabalho que daria pra fazer isso, mas se tiver divididinho, talvez dá pra fazer uma mudança assim. Aqui vamos para a parte de cima, aqui ó, aqui a gente vai entrar no que eu falei, ó. Aí você tem essa parte que está fora de foco, beleza. Aí você tem esse elemento aqui, Sharp por cima. Aí você tem esses elementos aqui, Sharp por cima. Aí uma área tem bastante noise. A outra área não tem nada de noise. Aí aqui está super desfocado e a mesma planta já está Sharp de novo. Então, isso aqui acho que foi o maior erro da sua imagem, porque, cara, isso não faz sentido nenhum fotograficamente falando. Porque não é impossível ficar assim. Então você tem que decidir ou se é Sharp ou se tem Blur. Os dois assim, tão perto, vai ser difícil de ficar uma coisa realista que fique legal. Aí você colocou umas folhinhas caindo. E eu não vejo necessidade, então, se fosse eu, tiraria esse arco-íris aqui, ou essa aberração cromática. E aí, por exemplo, olha essa área aqui como também ficou bem escura, ó. E aí você vem aqui, de novo, ó, você tem essa parte super sharp, consigo ver a edge aqui, ó. E olha como cai. Aí você tem um blur por cima. Então, cara, você quis criar esse aspecto da... Olha aqui, ó. Aqui também, ó. Ó, isso aqui... Cara, isso aqui poderia sair daqui, ó, que não ia fazer falta nenhuma. Aí você quis colocar um balanço ali e colocou um macaco por cima, ó. Mesma coisa, ó o blur, ó como tá o macaco. Aí você tem essa folha com blur por cima, e aí também por cima você tem uma folha super sharp, que dá pra ver as edges, que você meio que cortou com varinha mágica, alguma coisa assim. Cara, toma cuidado, porque isso meio que ferra o seu trabalho, sabe? Mesma coisa aqui, ó. Como você começa o recorte aqui, aí você chega na orelha dele, você decide fazer uma coisa um pouco mais sharp. Aí você chega no ombro, esse sharp aqui já cai, ó. Buf. Então, toma cuidado, cara. Toma cuidado que isso são coisas primordiais. Quando você está fazendo um trabalho assim, que vai dizer se o seu trabalho tá legal ou não, saca? E eu me sinto no dever de falar pra você, porque primeiro eu quero que você evolua, e segundo eu não quero que você, às vezes, receba um feedback ruim de um cliente ou de uma coisa assim por causa desses errinhos um pouco mais básicos. Aqui eu fiz uns ajustes, cara, só pra tentar dar uma ilustrada no que eu falei. O que eu fiz aqui? Eu deixei essa parte do fundo aqui mais clara, a parte de baixo mais clara. Deixei essa parte aqui um pouquinho mais clara. Fiz uma máscara de luminosidade e fiz essa entrada aqui um pouquinho mais clara. Você percebe que deu uma diferença. Até quando você dá um zoom para trás, você percebe, ó, olha como eu não tenho esse contraste tão grande. Olha como tava preto aqui, cara. Olha como tava preto aqui, ó. E aqui dá um respirinho, tá vendo? Dá um respirinho. Você percebe que foram ajustes suaves. E você percebe que eu também coloquei um amarelinho entrando aqui, ó, bem suave na parte de cima. Porque eu achei legal essa passagem de luz que você tinha aqui, ó, que também vem pra cá. E você tem as outras áreas para trabalhar um pouco mais escuras. Eu só achei que, por exemplo, elas estavam muito escuras, então... E tipo, eu fiz isso aqui rapidão, tá? Você poderia revisar e ver de uma forma melhor. E, por exemplo, se a gente vier aqui e ligar a visualização e for no black and white, olha como tá escuro, cara. Olha como os ajustes que eu fiz aqui, ó, mesmo em 70%, ele já dá um aspecto um pouco mais legal para sua cena. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado e boa sorte aí nos próximos trabalhos, irmão. Um abração. Esse é do Art, tipo um concept, né? Achei bem legal, de um planeta muito louco. E aí tem essas naves voando e tem essa energia aí do... Parece aquele filme do Thor, né? Que tem
Aquele como que chama? Bifrost. Bifrost, né? Que ele pega, que tem um hand down, que abre o trem lá e os caras viajam pros outros mundos. Pera aí, só tomar uma aguinha. Achei bem legal. Porém, tem alguns pontos aqui. Mas, cara, eu acho que os pontos que eu vou falar, vocês vão perceber que não é muita coisa, tá ligado? Não é muita coisa. No geral, ficou bem legal mesmo. Opa, liguei o trem errado aqui. Ó, eu achei que tem muito noise, cara. E vocês vão perceber que... Acho que até no do Ismael tinha noise pra caramba também. Galera, vocês têm que saber dosar o noise, porque, cara, olha como tá crisp. Parece que se eu passar o dedo na tela, vai raspar a minha mão, saca? Então toma cuidado. Noise é que nem o Spider-Man ali. Você tem que saber usar o tanto de noise. Cuidado para não ir muito forte, que às vezes não fica legal. Aí tem algumas partes que tem umas aberrações cromáticas, cara, que eu não sei se foi de propósito ou se aconteceu. Que aqui você tem também, aqui acredito que tenha sido de propósito. E ó, olha só a Ed como ela tá crispaça aqui, ó. Toma cuidado com isso, dá um confere, vê certinho. Porque nas outras Edges ficou até... Talvez seja um pouco porque esteja tão em baixa. Porque não é tão grande essa imagem também. Mas eu tomaria um pouquinho de cuidado, porque aqui ficou um pouquinho aparente, tá? Pode ser por causa da baixa resolução, mas eu daria um confere. Cara, aqui ficou muito branco. Eu achei legal, mas, por exemplo, se tivesse um pouco mais desse cianzinho, misturando. Porque quando você tem um branco muito forte, você precisa de um pouco de contraste na cena para trazer eu tentaria trazer um pouquinho mais de tom ali, sabe? Talvez um pouquinho desse cian, um pouquinho desse verdinho. E aqui eu também faria uma luz, já que tá vindo esse tufão de baixo. Eu vi que você colocou meio que uma volumétrica aqui. Talvez deixaria ela um pouquinho mais forte. Aí, cara, tem uma linha que eu vi aqui, ó, tá vendo? Deixa eu marcar aqui. Que eu não sei se foi um erro ou se é uma máscara, ó. Tá basicamente aqui, ó. Mas eu daria um confere nela também pra ver se por acaso foi algum layer que tava em screen que acabou dando zica. Aqui se fez esse flare e eu achei que ele ficou muito grande. Por exemplo, ele poderia muito bem terminar aqui, ó. Que não daria nada. Eu achei que ele ficou muito comprido. E as suas nuvens, aqui, ou essa fumaça, eu achei legal pra caramba. Mas o que eu daria de crítica, assim, eu acho que faltou um pouquinho de senso de direção pra elas. Eu achei que elas ficaram muito... Tipo, elas estão ali em volta, mas eu gostaria de ver, sei lá. Primeiro que eu acho que elas precisariam de um pouco mais de definição. Então eu não sei se você fez isso com um brush ou não. Mas eu tentaria combinar, se fosse esse brush com... Ou fazer um brush baseado numa foto, que isso dá pra fazer facinho. Tem vários tutoriais no YouTube que ensinam a fazer. É super simples. Mas eu gostaria de ver um pouquinho mais de movimento nessas nuvens aqui. E eu gostaria de um pouquinho mais de definição. Porque em algumas áreas elas ficam legais, mas eu sinto falta de uma definição um pouco maior. Tipo, tudo tá super legal na sua cena aqui, cara. E só essas partes que deixaram um pouquinho a desejar. Beleza? Deixa eu só dar um zoom aqui, que agora eu vou ligar os ajustes que eu fiz para trazer um pouquinho mais de dramaticidade. Aqui no topo dessas duas pedras também achei que ficou um pouquinho claro demais. Talvez você pode voltar ela um pouco. E aqui foi os ajustes que eu fiz. O que eu fiz? Eu trouxe um pouco mais de contraste. Que quando eu botei preto e branco aqui, ó. Olha como eu senti. Olha como tá um pouco lavado. Aí eu quis trazer um pouquinho mais de punch ali, né? Que é puxando meio tom. Deixando essa área... Deixando essa área aqui mais escura para me ajudar no frame da minha cena. E aí, essa parte aqui que tem onde está acontecendo o action, né? Onde
que são a parte mais importante da sua cena. Eu deixei mais claro, mas você percebe que eu trouxe esse tonzinho, sabe? Que o tonzinho que eu tava falando, para não ficar tão esbranquiçado, a gente traz um pouquinho mais de cor. Você percebe que eu joguei um pouco de cian e um pouquinho de verde para trazer um pouco mais desse drama e ambientar tudo um pouco melhor, tá? Precisaria ser tão forte assim? Não sei, cara. Eu poderia testar, sei lá, vamos baixar aqui para uns 70%, assim. Até uns 70% também já fica legal, mas eu acho que dá para você entender a diferença, ó, do ganho que a gente teve, somente olhando de longe, ó, num ganho que a gente teve de uma imagem que era assim. Olha como a gente conseguiu dar mais destaque para essa área de importância e meio que guiando o olhar do observador para lá, beleza? Mas parabéns, cara, gostei do trampo pra caramba. Só achei que foi... Esses trabalhos desse tipo são bem legais porque eles meio que me inspiram. Falo assim, pô, que da hora, né? Deixa eu conferir aqui porque eu achei muito massa. Conferir não, deixa eu ver se o que eu consigo melhorar, porque eu achei legal pra caramba. Aí eu falando besteira aqui. E parabéns, cara. Parabéns, principalmente, e parabéns pela criatividade de fazer um negócio diferente e tentar pensar um pouco fora da caixa. Foi uma tentativa muito bem sucedida. Agora esse é do Wedwin, que é lá do nosso, se não me engano, ele mora em Portugal. E ele tá no nosso grupo lá do Digital Artists React. Ele mandou esse trampo de açaí, que tem a blocagem e o final. E aqui eu marquei alguns pontinhos, cara. Primeira coisa, eu achei que algumas partes ficou muito claro. Tipo, essa parte aqui, ó. Essa parte do copo aqui, ó. Ficou extremamente claro. Tem algumas partes, olha o tanto de noise que você colocou. A gente tava falando de noise, ó. Olha a diferença do antes e do depois. E a quantidade de noise que tem aqui. Mas, por exemplo, quando eu olho pro seu background, não tem noise ali, sabe? Então, toma cuidado com isso, cara. Porque às vezes isso denuncia muito que foi uma montagem. E às vezes não fica legal, ó. Olha a diferença. Aqui eu achei que você colocou muito feather nas suas edges. Principalmente nessa aqui, ó. Eu acho que ela poderia ter ficado um pouquinho mais sharp. Pra ficar com um aspecto mais legal. Aí você tinha colocado esse açaí. Açaí? É açaí ou guaraná? É açaí, né? Essa fruta aqui. É açaí. Vai viajando. Guaraná é verde. Olha, verde não, é vermelho. Viajando total. E aí, por exemplo, eu tiraria esse verde, que eu acho que não adiciona nada pra imagem. E eu não gosto desses desfoques aqui na frente, mas beleza. E aqui também, cara, cuidado com o feather, tá? Eu achei que ficou um feather um pouquinho forte demais. E também achei a luz um pouco extrema demais. Esse highlight todo queimado. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de cor ali, em vez de ficar tão estourado assim. Vamos ver aqui. Muito noise. Aí você colocou essas duas partes aqui, onde eu marquei o ponto de interrogação. Eu confesso que eu não entendi se era para ser partículas isso ou o que fosse. Mas na dúvida eu tiraria porque eu acho que não tá acrescentando em nada. Toma cuidado com a sua edge, tenta fazer um recortezinho legal, ó. Você percebe que tem uma ondulação aqui. E eu acho que você poderia ter feito isso com um pouquinho mais de carinho, principalmente olhando aqui essas edges aqui, ó. E olha como ela muda, começa a ficar sharp. Então toma cuidado com essas partes, beleza? Essa folhinha aqui, eu acho que não fica legal porque, vamos supor que você vai numa loja de açaí e tal, o cara nunca ia colocar um morango que tivesse uma folha ali pra você comer. Eu acho, até porque pegaria mal pro cara e eu acho que ele não faria isso contigo. Aqui você tentou colocar uma fumacinha para dar um aspecto que tava bem gelado, né, e tudo mais. Eu achei que ficou um pouquinho forte demais e ela ficou um pouco artificial. Então, nesse caso, eu acho que você também poderia tirar ela, porque ela não tá acrescentando muito pra mim, ela tá
quase que chamando um pouco mais de atenção do que o açaí do copo ali em si. E aí, por exemplo, eu acho que você puxou o HL que eu coloco aqui, são os highlights. Eu acho que seus highlights ficaram muito brancos, cara, porque eu tava comparando aqui com a foto original. Você percebe que você tinha aqui alguns highlights e tal, mas não chegavam nem perto desses branquiçados, tá vendo? A gente costuma falar que quando você faz esse brancão assim, você estourou a cor. Quer dizer que não tem mais data ali, não tem mais informação ali, você estourou. E teve vários pontos aqui, se você for olhar ó, na sua imagem, que a informação acabou estourando. E geralmente a gente tenta não fazer isso porque, vamos supor, se você tiver que imprimir isso, ou até se tiver que for digitalmente, é uma coisa que fica um pouco forte demais, e causa estranheza ao... Tá vendo? Olha esses highlights daqui do morango, como eles estão fortíssimos, ó. Branco, 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 tá vendo? Então, tenta sempre ter um tonzinho. A não ser que seja uma foto super dramática, tá ligado? Ou... Porque para ter uma edge assim aqui, cara, essa luz que tava atrás do copo tinha que estar explodindo. Explodindo de forte. E não ia só fazer aqui, ia alterar o ambiente inteiro. Tá? Aí agora eu vou aqui para as minhas... Então, vamos supor, como dica para ti, o que eu daria? Cara, tenta... Imagine que o seu histograma tem a máxima, né? A máxima de escuro e a máxima de claro. Tenta ficar aqui, ó. Tenta trabalhar nesse range. Porque se você chegar muito perto daqui, ou vai ficar muito escuro, que nem foi o caso do Ismael, ou que no seu caso os seus highlights ficaram muito claros. E isso acaba roubando um pouco da qualidade que você poderia ter ali, saca? Aí eu fiz uns ajustes aqui, só para tentar diminuir um pouco. Eu desaturei um pouco, eu mudei o tom aqui para um roxinho e deixei um pouquinho mais escuro, cara, que eu percebi, achei que estava muito claro. E quando eu comecei a comparar com a sua blocagem, eu achei que poderia ficar um pouquinho mais interessante se ficasse um pouquinho mais escuro. Lógico que eu não consegui alterar esses highlights que eu gostaria, só com ajustes pequenos aqui no meu computador. Mas eu acho que você consegue entender a ideia e você consegue perceber que esses layers que eu fiz aqui, ele ajudou um pouco a imagem, tá vendo? Ele deu um framezinho aqui, um pouco mais, uma vinhetinha. E não fica tão claro, tá vendo? Ficou muito claro ali. E você perde um pouco de destaque no... Vou tentar um negócio aqui. Você perde um pouco de destaque ali no açaí. Eu gostaria assim, porque eu gostei dessa... O que eu achei legal, que eu não deixei escuro, ó. Que deu uma divisão. Ficou essa parte aqui. Com essa parte aqui de cima mais clara e essa parte aqui um pouco mais escura. Beleza? Valeu, obrigado por sempre o apoio aí e é nóis. Cara, deixa eu fechar esses Photoshop aqui porque eu acho que tá ferrando. Alguma coisa com o OBS que dá uma zica de vez em quando no meu computador. Bom, vamos ver esse aqui que é do Victor Pereira. Fala, Victor. Cara, eu tentei descobrir o que você fez aqui, porque essa imagem chegou desse jeito pra mim e tipo, falei, beleza. O cara fez o quê? O cara tinha um background e o cara jogou esse carro aí e fez um motion blur. Esse é o meu palpite, né? Eu imagino que você deve ter pegado esse carro de algum... Tentei até olhar no Mad for Wheels se tinha alguma coisa, mas não achei nenhuma coisa... Olhei rapidão também, não achei nada que tivesse algo parecido. Então vou te dar o feedback no que eu tô vendo aqui, tá? Eu achei a cena, primeiro, my brother.
Cadê o motorista, irmão? Não tem motorista no carro? Vamos colocar um motorista aí. E, cara, como eu tentei ver aqui, tem uma coisinha de edge, mas, de novo, a sua imagem está bem baixa. Ó, tá super pequena. Tenta fazer uma imagem com 4K, assim, pra eu poder ver os detalhes, cara. Senão fica difícil de eu poder ajudar vocês. Aí que eu falei assim, beleza, o que eu posso dar de feedback pra esse cara que eu acho que ele vai acrescentar alguma coisa, né? Falei, eu vou dar um feedback na luz e nas cores. Então eu fiz esse estudinho aqui, que eu achei que a sua imagem, cara, tava muito escura. Você percebe, ó, que ela tá bem escura. Ela tem uma quantidade bem grande de magenta. E eu queria deixar ela um pouquinho mais happy, assim, um pouquinho mais... com um pouquinho menos de magenta em tudo. Você percebe que magenta. Então eu tentei dar uma equilibrada um pouquinho. Tá. Aí você fala assim, mas eu queria magenta. Beleza, então. Então deixa assim, por exemplo. Que aí já ficaria um pouco mais magenta. Eu só adicionei um pouco mais de verde, que eu achei que ficaria uma cena um pouco mais alegre dessa forma. Tá? Aí o que eu fiz aqui também, cara? Eu deixei a cena mais clara. O seu capô aqui estava bem claro. Eu trouxe um pouco de... deixei ele mais escuro. Aqui você consegue ver. Deixei essa parte aqui da frente mais clara, com esse degradê. Coloquei um pouquinho de cian, bem pouquinho. Clareei essa parte aqui que eu achei que estava muito escura. E eu escureci essa parte aqui para ficar... e depois coloquei a cor por cima. Então, o que eu fiz? Eu marquei essa parte aqui que a luz está entrando mais. Deixei essa parte mais clara. Deixei essa parte mais escura. Fiz um degradê aqui para começar a cair e começar a dar um shape melhor. Você percebe? Ó, como eu consigo dar um shape um pouco melhor nessa área daqui, ó. Nessa área daqui. Caralho. Nessa área daqui. E eu também mudei as cores. Então vamos fazer assim. Vamos olhar aqui, ó. Tá vendo? Ó como ela tá escura. E olha como ela deu uma mudada. Olha como você consegue separar os shapes de uma forma mais legal. E trouxe um aspecto mais bacana. Aí vamos mostrar sem ter tão magia. Vamos supor, esse seria uma mudança que ficaria mais no estilo que você fez ali. Tá? Que eu só clareei. E aí eu não dei esse tapa aqui na cor. Que eu adicionei mais amarelo, mais cian e um pouquinho de verde. Mas parabéns pelo trampo aí. Da próxima vez, não esquece do motorista, beleza? E quando você for aplicar Motion Blur, meu querido, o Motion Blur tem que passar aqui também. Ó, você tem que ter Motion Blur aqui também, cara. Ó, você não tinha Motion Blur nenhum aqui. Porque o vidro é transparente. Tá ligado? Então, lembre disso. E parabéns pelo trampo aí. Vamos agora para os dois últimos aqui. Esse é do Ricardo Torres, também brother do nosso grupo de WhatsApp, Digital Artists React. E eu vou dar o meu feedback aqui para você agora. Cara, tem vários pontos que eu achei que a gente pode melhorar. Na real, eu acho que, vamos supor, se você deletasse alguns layers, a sua imagem já ficaria bem melhor. Por exemplo, deletar essa folhinha aqui que está no canto. Não vejo motivo nenhum para ela estar ali, não está acrescentando nada. Na real, ela está meio que ferrando a composição, porque primeiro, não tem definição nenhuma aqui, e ela está com um blur gigantesco. E, na minha opinião, não faz muito sentido. Mesmo jeito aqui, essa flor aqui por cima, com isso aqui, sem definição nenhuma, a luz está totalmente fora, não tem por que estar aqui também, eu deletaria. Deletaria essa folha aqui também, porque ela está mal ambientada, o ângulo não está legal, e eu acho que funcionaria normalmente sem ela. Aqui, cuidado com o seu recorte, ó. Olha como isso está reto, cara, olha como isso está reto. E, por exemplo, você tem uma folha ali com um sol
nessa intensidade, você percebe que você vai ter uma coisa que é subsurface scattering, que é, por exemplo, quando você coloca uma luz muito forte na sua mão e você consegue ver através, aconteceria isso com as folhas também. Então elas teriam que estar sofrendo uma influência do sol bem maior do que elas estão aqui, beleza? Então esse seria um ponto. Ou se não, se quiser tirar isso aqui também, demorou, eu tiraria, sem problema nenhum. Aí, por exemplo, o que aconteceu aqui? Você fez a sua garrafa interagindo com a luz do sol, que também ficou muito forte. Eu deixaria ela um pouquinho mais fraca, sei lá, uns 30% mais fraco. E aí, cara, você percebe que você tem um contraste gigante daqui para cá. O que eu acho que essa parte aqui ficou muito escura, ela poderia ficar um pouquinho menos escuro. E eu acho que você pesou a mão nas gotas também. Ficou com muita gota, muito forte. Elas ficaram muito sharp comparada com o resto da imagem. E aqui também você poderia ter colocado uma sombra de contato. Que a garrafa ficou meio que voando ali. Aí, o que mais? Você percebe que, por exemplo, a garrafa do suco é a única parte da sua imagem que está interagindo com o sol. E essa parte aqui também do barril. Por exemplo, você não percebe esse sol batendo aqui, ó, nessa parte aqui, nessa uva. Olha como a uva está escura. Olha como essa uva não tem muito de amarelo aqui, não tem um highlight, ó. Olha como você não tem highlight nenhum aqui, ó, nessa parte desse campo de trigo, sabe? Toma cuidado com isso, cara, porque não é só porque a garrafa tá ali na frente do sol que o sol não vai bater no resto da cena. O sol influencia a cena inteira, a não ser que você tenha uma pilha de concreto que tá tampando completamente o sol de chegar nas outras partes da sua cena. Mas nesse caso aqui, não. Que é uma garrafa, cara. É uma parada que, tipo, por exemplo, tá assim, ó. Vai bater, mas o sol também tá influenciando o resto, saca? Então, leva isso em consideração. E cuidado com essas máscaras aqui, cara. Olha, que as uvas elas começam... Olha como alguns shapes delas estão meio estranhos, tá vendo? Umas ficam um pouco mais compridas, ó. Ficam um pouco mais compridas. Essa aqui tá tão legal. Mas você tem que ter um cuidado especial para que esses shapes não fiquem esquisitos, igual esse aqui, ó. Igual esse aqui, ó. Porque causa uma estranheza, principalmente pelo nível de contraste que você tem do fundo com a imagem que tá na frente. Então, as suas edges vão estar bem silhuetadas ali, saca? Vai dar para ver claramente o seu recorte. Isso quer dizer o quê? Que o seu recorte tem que ser feito de uma forma um pouco mais legal, beleza? Aqui também vai... Sinceramente, eu não gosto desses buracos assim. Sei que alguns lugares você deixa, mas, por exemplo, para deixar uns buracos assim, cara, parece que tem meio que verme nas folhas e dá um aspecto meio estranho, beleza? Então, o que eu daria de... e também da perspectiva que eu coloquei aqui. Cara, perspectiva, brother. Olha, o chão tá vindo assim, né? E aí você tem um barril aqui que tá reto. Certo? Então, toma cuidado. Às vezes, vamos supor, o barril para ficar desse jeito retinho, bonitinho assim, seria mais legal você ter uma estrada que fica um pouco mais reta. Saca? Porque o barril, se você colocar o barril numa estrada que tá angulada, ele não vai ficar em pé. Ele não vai ficar em pé certinho, sacou? Então, das duas, uma. Ou muda... Eu acho que não vale mudar a direção do barril, porque nesse caso é o seu produto e tudo mais. Eu escolheria uma outra cena onde a sua perspectiva... O seu terreno ficasse um pouco mais de acordo com as perspectivas do seu barril aqui, beleza? Porque dessa forma encaixaria um pouco melhor. E, por exemplo, toma cuidado com essa cerca aqui, ó. Ela é de um jeito, ela vem, bom, ela cai bastante. Então, tenta fazer uma continuidade. Não é porque você tem um elemento na frente que você vai esquecer da continuidade, beleza? Mas parabéns aí pelo trampo e obrigado pelo apoio
em tudo que você tem feito pelo nosso grupo, pela nossa comunidade e pelo nosso canal aqui. Um abração. E quando quiser, manda mais para nós. Agora chegamos na última, do nosso brother Ricardo Nakadala. Eu achei, primeiramente, Naka, achei muito foda essa temática que você usou para fazer essa imagem. E eu marquei alguns pontinhos aqui, porque eu acabei vendo o seu making off, cara. Eu acabei vendo o seu making off. E eu confesso... Ó, aqui, ó, por exemplo. Eu já nem colocaria essa árvore aqui, ó. Por quê? Porque eu acho que ficou muito achatado, saca? Ficou muita coisa ali. Então, já que você está fazendo uma imagem que é um pouco mais zen, que você tem esse céu tão dramático e tão bonito, eu acho que eu aproveitaria essa parte do céu e tiraria essa árvore aqui, essa aqui também. E aí eu ia ter o céu vindo aqui, isso aqui podia terminar até você ver umas outras montanhas ali para dar uma ideia de... como fala, de distância, de dimensão, como se estivesse no topo desse morro e nessas colinas, nessas montanhas japonesas e tal. Então, eu limaria essa parte aqui que eu marquei em azul com X, cara. Eu deletaria porque eu não vejo muito. Eu acho que acabou tirando um pouco e acabou meio que aglutinando, né? Aglutinando, essa palavra é foda. Achei que ficou muita coisa, cara. Precisaria de um respiro. E se tivesse a área do céu vindo aqui e até pra cá, acho que ficaria bem legal mesmo. O que mais? Essa pedra aqui ficou bem laranja. Dá pra ver claramente comparando com as outras. Então o Hue Saturation ali resolveria. Você tentou adicionar essa parte aqui, mas olha a diferença de saturação dela com o resto da sua cena, a diferença de luz. Então, cara, de repente, vale até tirar isso aqui também. Eu vi que você adicionou umas... não sei se isso é uma lâmpada ou... Mas você acabou pecando em algumas máscaras. Ó, acho que era nessa aqui. O que mais que eu marquei? Aqui também do lado. Essa raposa tiraria. Não faz sentido nenhum. Ela tá super sharp também. E a outra máscara aqui também, ó. Ficou, podia ter uma sombrinha, podia ter feito um pouquinho mais de carinho ali. E o que mais? Vamos ver. Ah, beleza. Aí, por exemplo, eu acho que você colocou esse céu maravilhoso, só que você tem uma água aqui, ó, essa parte da água. E essa parte da água tem que refletir o céu, brother. Tem que refletir as cores do céu. Porque não tem como você ter um céu tão dramático assim e ele não influenciar a cena inteira. Eu acho que até você poderia ter ambientado isso de um pouco melhor. Por que eu falo isso? Porque eu acho que você fez essa névoa que você colocou aqui, né? Esse vapor que está saindo, porque eu acredito que a gente fala hot bath, né? Então deve ser um local que tem bastante atmosfera saindo e tudo mais. Eu acho que a sua atmosfera poderia ter sido feita de uma forma um pouco mais uniforme. Por que eu falo isso? Que você percebe que às vezes você tem aqui ficou legal, ó, e aí ela cai, ó, e aí você percebe como que nessa área aqui já tem mais contraste e ela dá uma certa estranheza. Que, por exemplo, a névoa, né, a fumaça, quando ela sai, ela vai se expandindo aos poucos, sabe? Então, por exemplo, você poderia ter colocado ela mais uniforme aqui e aí ela começa a cair pra cá, sabe? Eu acho que seria um teste interessante para você fazer. E aí eu fiz... E outra coisa. Aí, por exemplo, das duas uma. Ou você tira a saturação, um pouco de saturação do céu e coloca coloca um pouquinho de cor aqui. Que isso aqui tem que refletir o céu, cara. Não tem como. A gente tem que ter um pouco desse tom aqui, ó. Porque isso foi a coisa que eu bati o olho e falei, isso tá um pouco fora, saca? Então, qual seria a minha sugestão?
Lógico que eu fiz com layers porcaços aqui, hein, galera. Não vou me julgar. Eu tiraria um pouco da saturação ali do céu, aqui em cima. Eu também tirei das pedras aqui, ó, bem pouquinho. E aí eu coloquei um pouco dessa cor do céu na cena toda, tá? Precisaria ser tão forte assim? Não. Poderia ser assim, por exemplo. Mas olha a diferença que dá. Olha a diferença que dá. Vou deixar 100% para dar para ver melhor, tá? Mas lembrando que isso é feito rapidão, então não me julguem na qualidade dos meus ajustes, porque eu faço isso sempre, tipo, antes de gravar, e é rapidaço. Mas olha a diferença. Olha como ele encaixa um pouquinho melhor, tá vendo? Olha como ela fica mais legal. Por que eu falo isso, cara? Porque com um pôr do sol assim tão dramático, você precisaria de ter um pouco dessa tonalidade no resto da sua cena. Vamos supor assim, beleza, o Gão assim, achei que ficou muito forte. Joguei aqui para 50%, ó. Mesmo assim, ela já dá uma diferença, tá vendo? Agora eu vou falar assim, só pra gente encerrar. Se a gente colocar vamos tentar jogar essa parada, essa cor na água e vamos ver como que ela reagiria. Só pra gente ver se o teste valia a pena mesmo. Beleza. Provavelmente foi muito, né? Mas vamos ver. Foi muito. Caralho. Já fica mais legal. Lógico que isso teria que ser feito de uma forma bem mais profissional, com tempo e tudo mais, não em 5 minutos aqui que nem eu tô fazendo, tá? Mas eu acho que deu para entender e deu para passar certinho os comentários e tudo mais. E cara, parabéns, eu tenho percebido que você tem tentado fazer coisas diferentes. E parabéns pelo esforço, pelo trabalho que você conseguiu desenvolver aí, beleza? Bom, é isso então, galera. Eu vou ficando por aqui e para quem quiser conferir mais uma vez nos cursos aí, os cursos estão bem legais, os cursos estão com preço ótimo comparado com o nível dos cursos que vocês veem aí no Brasil, o nível de produção, a qualidade de produção dos cursos da ProEDU, eu te garanto que não tem nenhum no Brasil que chega nem perto. E é isso. A gente sempre vou estar trazendo bastante conteúdo para vocês pela ProEDU, que é a escola que eu tenho contrato. Mas eu vou manter o canal aqui sempre, mas é isso aí, beleza? E quem quiser, só me seguir no Instagram, e quem quiser checar os links, é só ir no Linktree lá, beleza? Hugo Senevivo vai ficando por aqui, espero que todos vocês tenham uma ótima semana, e quem puder, por favor, seja o nosso subscriber, ajude a compartilhar nas redes sociais, dê likes no nosso canal do YouTube, porque isso ajuda pra caramba. Sabe como é, né? Jogando o jogo do social media, galera. A gente precisa desse engajamento dos fãs, dos ouvintes, para que a gente possa crescer e sempre estar trazendo coisas legais para vocês. Beleza? Vou ficando por aqui então. Um abração e até